paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que realmente vocês estejam bem, né? Porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 11. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que a gente geralmente não fala assim, em pregações, em estudos bíblicos, em ministrações, que é sobre a ascensão de Jesus. É um momento que após a sua morte, como nós trabalhamos em lições anteriores, a sua ressurreição, como nós trabalhamos na lição passada, agora nós vamos ver que depois de um período com os discípulos, ele vai ser assunto aos céus, ele vai se ascender aos céus, ou seja, ele vai subir aos céus para lá estar intercedendo por nós e de lá o Espírito Santo vir para estar conosco, igual ele está esses 2000 anos. E esse assunto, a ascensão de Jesus, como eu já disse aqui no início, a gente geralmente não ouve muitas pregações sobre esse assunto, então está aí uma oportunidade maravilhosa de nós instruirmos, ensinarmos também os nossos queridos adolescentes. O texto de referência, bem conhecido, está lá em Atos, capítulo 1, verso 9 ao 11, é um texto bem conhecido por todos nós, que diz, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, ou seja, a ascensão, a ascender, Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele elevou-se acima das nuvens, ele elevou-se às alturas, né? Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Jesus havia dito que ia passar um tempo com eles, depois de ressuscitado, Jesus passa um tempo com eles, agora Jesus vai assunto aos céus e deixa aqui, através desses anjos também, uma promessa de que ele voltaria. Enquanto ele não voltasse, o Espírito Santo veio então para estar aqui conosco, para inaugurar a igreja, inaugurar no dia de Pentecostes, fazer com que a igreja prosperasse, crescesse, e hoje, 2000 anos depois, nós estamos inseridos na igreja, graças à ascensão de Jesus e à descida do Espírito Santo, e Jesus agora à direita do Pai como intercessor, intercede por nós, como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Vamos aqui à nossa introdução, que diz a palavra ascensão significa escalada, subida ou elevação. Alguém que, como o próprio texto de Atos 1, verso 9 disse, ele subiu, elevou-se para os céus. Para os cristãos, o seu significado é mais profundo quando trata da ascensão de Cristo. Isso porque Jesus passou pela morte física, mas a morte não foi capaz de prendê-lo ao túmulo. O Salvador venceu a morte. O Cristo ressurreto passou cerca de 40 dias com os apóstolos que ele escolheu, a quem deu provas incontestáveis de que estava vivo. Pelo Espírito Santo, Jesus deu mandamentos e falou sobre o reino de Deus. Jesus deu àqueles homens instruções valiosas para a pregação do Evangelho, até que foi elevado às alturas ao seu trono de glória, onde está assentado à destra de Deus Pai. Então, tudo aquilo que Jesus tinha que fazer como homem encarnado, nascido do ventre de Maria, a sua mãe de nascença, tudo aquilo que ele tinha que fazer, guiado, orientado pelo Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai, foi criado numa família humilde, simples, para se cumprirem profecias, começou o seu ministério, chamou 12 homens para andar com eles, capacitou esses homens para estarem à frente quando ele fosse se despedir desses homens, assunto aos céus, como ele vai ser aqui nessa lição. Então, depois de cumprir todos esses requisitos, ele vai para a parte final, ele vai morrer, mas a morte não o detém, ele ressuscita. Depois da ressurreição, ele passa ainda um período de 40 dias, dando mais algumas instruções para esses discípulos, atestando a veracidade da sua ressurreição para várias e várias testemunhas. O texto diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas depois que ele ressuscita, para dar essa veracidade, tanto para o texto bíblico que hoje nos atesta sobre a ressurreição de Jesus,
como também para as testemunhas oculares, que essa história ela vai se espalhar ali no século I, principalmente também por causa das testemunhas oculares que vão ver Jesus. Amém? E depois de cumprido todos esses requisitos, Jesus vai a assunto aos céus, que é o que nós estamos trabalhando nessa lição, para cumprir uma nova fase nesse processo de salvação dos homens. Agora ele entra como sumo sacerdote e envia a segunda pessoa da Trindade, o doce Espírito Santo, para estar conosco aqui. A terceira pessoa da Trindade, perdão. Então, o Pai é a primeira, o Filho a segunda, o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo vem sobre nós e hoje ele está conosco, nos guiando em toda a verdade. O tópico primeiro diz a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus é uma verdade significativa. Ela explica a ausência física de Jesus no mundo. Porque se ele ressuscitou, se ele estava em carne, ele participou com os discípulos em carne, a gente ficaria sempre se perguntando, né? Cadê ele? Onde é que ele está hoje? Ele apareceu para os discípulos, mas só lá no século I, depois ele sumiu, desapareceu. Então a ascensão de Jesus é para tirar todas essas interrogações que ficariam na nossa mente, né? Então Jesus, fisicamente, ele ressuscitou, ele estava físico ali entre os discípulos, mas ele foi assunto aos céus também e agora não está mais fisicamente entre nós, pois sinaliza o fim do seu ministério terreno. Deus Pai enviou o seu Filho para uma missão específica, cumprir o plano de salvação. Embora a cruz não seja o fim, Jesus consumou com sucesso o ministério que Deus lhe confiou na terra. A ascensão marcou o retorno de Jesus à glória, que esteve velada na sua caminhada terrena, exceto na transfiguração. Antes de retornar ao Pai, Jesus prometeu nos preparar lugar na eternidade. Junto ao Pai, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o mediador da nova aliança. Todos esses textos estão aí para a gente ler também com eles durante a lição, quando você estiver dando. Tá? É importante fazer a leitura dos textos bíblicos. A ascensão de Jesus, porém, não significa que seus seguidores ficaram abandonados. Ao contrário, a sua ida permitiu que o Espírito Santo viesse ao mundo. Se Jesus não retornasse aos céus, o Consolador não viria até nós. O Senhor Jesus vive, ele ocupa uma posição de honra e autoridade à direita do Pai. Cristo é o cabeça da igreja, o doador dos dons espirituais, aquele que preenche tudo em todos. Ele foi elevado aos céus, mas prometeu voltar como subiu, segundo a mensagem dos anjos, na qual estamos firmados. Maranata, vem Senhor Jesus. A ascensão de Jesus fez com que a salvação seja fruto da fé. Como ele disse a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Então marca a passagem de um novo, dentro do processo de salvação, de uma nova etapa na vida do Filho, né? Que é a segunda pessoa da Trindade. Quando Paulo ali está ameaçando a igreja, perseguindo a igreja, prendendo cristãos, mandando matar cristãos, Jesus aparece para Paulo. Paulo fica cego ali, ele tem aquela imagem, aquela luz incandescente aparece para Paulo, ele cai como morto no chão, fica cego por alguns dias, mas qual é o destaque desse texto? A voz que dizia para Paulo, 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 ou Saulo, Saulo, né? Por que você me persegue? Aí ele disse, Senhor, quem tu és? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Percebe que Jesus continua entre nós agindo, que através dos dons, através das vocações, do chamado, como Deus ele permanece entre nós, mas não mais fisicamente. Fisicamente a gente não verá, mas Jesus ele cumpriu esse processo, agora ele está à destra do Pai, cumprindo um processo, um propósito, como nós vimos aqui nos textos aqui, como um sumo sacerdote intercedendo por nós, como o Cordeiro de Deus, que sacrificou a vida por nós, substituiu-nos em lugar de nós morrermos por causa dos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar, né? O justo pelos injustos. E aí ele cumprindo tudo isso ao lado do Pai, ele ainda vai enviar para nós aqui o querido Espírito Santo. Tópico de número 2, Jesus nos céus. Ao retornar ao céu, Jesus assumiu um novo papel no plano da salvação, como eu já tinha dito anteriormente, né? A destra de Deus, ou a direita de Deus, o Pai, após ter vencido o pecado, o diabo e a morte, Jesus exerce o ofício de sumo sacerdote, o fiel intercessor pelo sacrifício perfeito que nos cobre com o seu sangue. Jesus intercedeu para que Pedro não esmorecesse na fé.
Jesus intercedeu pela igreja na oração sacerdotal. Jesus intercede por você junto ao Pai. Nesse texto que eu citei mesmo, onde Paulo persegue a igreja, Atos capítulo 9, onde Paulo, ainda como Saulo, está perseguindo a igreja, Jesus se apresenta a ele como defensor da igreja, como intercessor da igreja. Então, Cristo continua fazendo essas intervenções sobre a igreja, que ele é o cabeça. Jesus é o mediador que estabeleceu uma nova aliança, o que permitiu que fôssemos reconciliados com Deus. Cristo restaurou o que o pecado destruiu, tornando-se o advogado que nos defende das acusações de Satanás, que insiste em condenar aqueles que já foram justificados pela graça. Resumindo, temos toda a condição de representar o homem no céu, porque ele suportou em sua natureza carnal todo tipo de tentação. Isso também faz com que ele se compadeça das fraquezas humanas e nos ajude em meio às nossas necessidades. Jesus, portanto, nos conduz à presença de Deus, de quem podemos nos aproximar com confiança, tá? Lembrando que tem todos os textos, o tempo que você vai ter aí é um tempo hábil, dá perfeitamente para a gente folhear a Bíblia e ler esses versículos aí com ele. Lembrando, irmãos, que a própria revista aqui, Viver Mais, dos adolescentes, ela tem lá algumas indicações para dinâmicas, tá? Alguns acréscimos que é interessante nós trazermos para a turma, para preencher esse espaço de tempo. Adolescentes, principalmente nessa faixa etária que nós estamos trabalhando, ou se você trabalha com a faixa etária ainda menor ainda, a gente trabalha a eles uma lição mais enxuta, 30 minutos, 40, estourando. Esse é o período do conteúdo, irmãos. Esses 20 minutos, 30 minutos, excedentes do tempo, a gente tem que trabalhar eles, uma dinâmica, um quebra-gelo, tornar aquela aula mais agradável. Não deixe a sua aula muito maçante, muito conteudista, porque eles perdem um foco muito rápido, né? Basta uma brincadeira assim, no meio da aula, você perde a sua aula fácil. Então, não deixe isso acontecer, faça uma aula rápida, dinâmica, rasteira, ligeira, com conteúdo preciso, mas com mais dinâmica, e você vai ter mais tempo também para você gastar aí com essas ilustrações que você vai levar, essas dinâmicas, o quebra-gelo, quem sabe um lanche no início ou no final, ali um período de oração com eles no início, no final. É bom, é importante nesse período de 1 hora de aula a gente sempre trazer suporte aí para a lição e não ficar preso somente na lição, tá bom? Embora o conteúdo é muito rico, a gente entende que pela faixa etária a gente precisa gastar um tempo com a lição e um tempo também dando a eles ali uma dinâmica para a nossa lição, ok? Sempre fazendo o feedback, se eles estão entendendo, se eles querem acrescentar alguma coisa, se eles querem tirar dúvida. Essa faixa, eles têm muitos questionamentos na cabeça, né? Mas e por que aconteceu dessa forma? Por que não foi dessa forma? Por que é assim? Por que não é assim? Talvez você não terá todas as respostas, mas anote aí e prometa a eles trazer aquilo que você conseguir de resposta para a próxima aula, ok? E o tópico de número 3, aí Jesus é assunto aos céus, ele está fazendo um papel novo nos céus, como sumo sacerdote, como intercessor da igreja, mas, além disso tudo, ele ainda envia o doce Espírito Santo. Tópico 3, o Espírito Santo veio. O dia de Pentecostes marcou tanto a inauguração da igreja quanto o início do ministério do Espírito Santo no mundo. Assim como atuou na vida de Cristo, o Espírito Santo também passou a operar no seio da igreja, para preparar os crentes para a segunda vinda de Jesus. Sem a atuação do Espírito Santo, a igreja não teria como realizar seu ministério. Antes de retornar ao céu, Jesus disse que rogaria ao Pai para nos enviar outro Consolador. Isso significa que o Pai nos enviou o Espírito Santo, que opera com poder idêntico ao de Cristo em nosso meio. O Espírito Santo é a pessoa responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembrando dos textos aí, tá? Sempre é importante referendar para eles, mostrando na Bíblia. Além disso, o Consolador é quem guia o homem em toda a verdade, faz do crente nova criatura, lembra os cristãos as palavras de Jesus, reveste o cristão do poder espiritual para testemunhar e intercede por nós, entre outras funções ou entre outros atributos que o Espírito Santo está fazendo nessa fase, que a gente chama de fase dessa dispensação da graça, né? Deus está salvando pessoas e o agente chamado Espírito Santo faz esse convencimento no homem pecador
e na igreja, como nós somos, ele faz essa ativação dos dons em nós para que a gente caminhe com uma velocidade, com mais graça, fazendo a vontade do Pai. Sem a presença do Espírito Santo que habita em nós, o cristão seria totalmente incapaz de servir a Cristo. Isso porque é Ele quem produz em cada um de nós as virtudes que somente a salvação pode gerar no homem. Por fim, os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo edificam a igreja e glorificam o nome de Deus. A gente estuda bastante a figura e a pessoa do Espírito Santo, mas a gente quer deixar bem claro nessa lição que o Espírito Santo veio porque Cristo cumpriu a missão dele aqui e Cristo foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, né? Porque muitos poderiam questionar por que ele não ficou aqui conosco, né? 2000 anos com Cristo aqui, com o corpo glorificado, seria uma coisa excepcional, maravilhosa. Sim, a gente crê que seria assim, mas para Deus tudo tem um propósito eterno, né? Então o propósito do Filho como homem se cumpriu, ele é assunto aos céus e de lá ele envia o Consolador, o Espírito Santo, e o Consolador está conosco. Agora é a vez e o momento da presença do Espírito Santo. Por isso, nas nossas orações, a gente deve invocar a presença do Espírito Santo, clamar pela presença do Espírito Santo, dos dons espirituais sobre nós, do batismo com o Espírito Santo. Nós que somos pentecostais, cremos no charisma, né, nos dons, cremos na atualidade dos dons espirituais, nós devemos clamar ao Espírito Santo que venha nos encher, que venha nos dar esse poder, esse dínamo para que a gente venha a fluir e crescer e fazer com que a igreja avance cada vez mais, porque esse é o propósito de Deus, salvar homens. Então, se a igreja está salvando homens, ela está cumprindo a sua missão. Esse é o papel da igreja e por isso o Espírito Santo veio, por isso Jesus foi assunto aos céus e está intercedendo de lá por nós. E aí a gente vai para a conclusão, dizendo assim, Cristo ascendeu o assunto aos céus. Ele foi a sua glória nos céus em triunfo. Ele intercede por nós junto ao Pai. E assim como os apóstolos se encheram da alegria pela promessa do Espírito Santo e pela expectativa da volta de Cristo, que virá buscar a sua igreja, nós também devemos nos alegrar. Eu deixo para você que acompanha o nosso canal, mas não faz parte do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adentrar no nosso grupo do Telegram. É bem legal o grupo do Telegram porque a gente ali se ajuda, né? Às vezes eu não tenho um material disponível, alguém disponibiliza e assim a gente está ali se ajudando. Então é interessante você fazer parte desse grupo, além dos materiais que a gente sempre disponibiliza para você lá, a gente está sempre buscando aprimorar ali, até mesmo entre nós, ali, os alunos e professores que ali existem, tá? Que Deus te abençoe, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, deixa aí o curtir para fortalecer o nosso canal, e o nosso propósito aqui é deixar um resumão da lição, mas o maior objetivo nosso é deixar o subsídio que essa lição vai trazer para nós, que é os slides que você pode usar, a versão em Word da lição que você vai imprimir e levar para eles acompanharem em loco, através da lição que você vai imprimir, e também os subsídios que as pessoas podem acrescentar lá no nosso grupo do Telegram, tá? Que Deus abençoe a todos, tenham todos bons estudos, uma boa semana de aula e uma boa EBD. Se Deus assim nos permitir, nos veremos aqui na próxima EBD em Foco. Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos.